Olá, sejam bem-vindos a mais este episódio do podcast Liderança Além dos Resultados, nosso segundo episódio da nossa primeira temporada. Um podcast produzido pela Vilon Desenvolvimento Criativo. E hoje estamos aqui conversando com os nossos amigos, parceiros, colegas da Porto Belo. Será um prazer, uma conversa muito rica, sem dúvida nenhuma, com bastante reflexão, provocação e, ao mesmo tempo, contando experiências sobre desenvolvimento, formação de lideranças e muito mais. Eu sou o Matheus Vilon, atuo como diretor, consultor e também sou fundador da Vilon Desenvolvimento Criativo. Thaísa, conta pra gente, primeiramente, quem é você e, segundo, como estamos aqui em nossa pauta, quem são os nossos convidados com mais detalhes. Porto Belo, além de ser uma cidade maravilhosa, mas parece que essa empresa não fica em Porto Belo, né? O pessoal confunde bastante. Explica pra gente isso, por favor. Curiosidade, Porto Belo fica em Tijucas. Olá, eu sou a Thaísa Bicudo, estou na área de Produto e Inovação da Vilon. E hoje eu vim aqui para contextualizar um pouquinho da história da Porto Belo, dos programas de desenvolvimento da Porto Belo. Então eu vou fazer algumas entradas trazendo alguns resultados e alguns números também na Porto Belo. Quem é a Porto Belo? Hoje nós temos o prazer de receber representantes da Porto Belo, uma das maiores empresas do setor cerâmico brasileiro. Fundado em 1979, o Porto Belo Grupo é um dos líderes globais na produção e comercialização de revestimentos cerâmicos, sendo reconhecida como a maior empresa do setor no Brasil, além de abastecer o mercado internacional, atendendo a 75 países. Suas operações incluem 2 fábricas no Brasil e uma recém-lançada nos Estados Unidos, 25 lojas próprias, 133 franquias, 2 unidades da oficina Porto Belo e 9 centros de distribuição, 7 no Brasil e 2 nos Estados Unidos. Sediado em Tijucas, Santa Catarina, tem capacidade de produzir 45 milhões de metros quadrados de revestimentos cerâmicos anualmente somente no Brasil. Além de seu crescimento como empresa, a Porto Belo também se dedica ao desenvolvimento de seus colaboradores. Atualmente, conta com uma equipe com mais de 2.300 profissionais somente em Tijucas, todos alinhados ao propósito comum de viver design, transformar ambientes e emocionar pessoas. E é esse olhar atento e sensível ao se conectar com as pessoas que mais nos chama a atenção, e a empresa entende que também é um agente transformador, que muda cenários, impacta realidades e a vida de tantas pessoas, famílias e da comunidade. E é justamente essa visão e o jeito de fazer a diferença que queremos compartilhar com quem nos acompanha aqui hoje, no podcast Liderança Além dos Resultados. Piva, Érica e Jaque, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los. Obrigada. Isso mesmo, é uma satisfação, a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Nós estamos com esse projeto, né, de trazer clientes que são parceiros e que conseguem compartilhar da nossa missão, do nosso propósito, que é o desenvolvimento humano, desenvolvimento que vai além dos resultados tangíveis. E a gente percebe, de fato, isso acontecendo há bastante tempo na Porto Belo. Mas antes de a gente falar dos projetos, dos resultados tangíveis e intangíveis, a gente quer que vocês se apresentem também, né? A gente já conhece vocês de outras entrevistas e outros projetos, mas quem está nos ouvindo, nos assistindo, merece saber quem são vocês. Então, vou pedir começando pela Érica aqui, se puder compartilhar um pouquinho da tua trajetória, como que você chegou nessa posição atual que você tem na Porto Belo, e o que você quiser contar como curiosidade ou questões que foram importantes na tua formação, na tua transformação como profissional, que impacta aí milhares de pessoas. Bom, boa tarde, né? Estou muito feliz de estar aqui. Atualmente eu estou como coordenadora de desenvolvimento organizacional, mas na Porto Belo já estou há mais de 20 anos, né? Iniciei na Porto Belo como temporária, um serviço de 2 meses apenas, né? E só que eu enxerguei aquilo como uma grande oportunidade e comecei a trilhar aí o caminho. Não imaginava que eu ia
estar em RH, né? Quando eu decidi estudar, eu queria ser contadora, queria trabalhar com números e não gostaria de trabalhar com pessoas, né? Tudo Minha a ver. professora de matemática, na época, ela, né, disse para mim, não, com número a gente pode errar, passa a borracha, corrige, tá tudo certo. Com pessoas não é assim. Mas me iludi, né? E aí eu entrei na Porto Belo e entrei na área de RH e me apaixonei pela área de desenvolvimento. Só que durante esses 20 anos eu andei muito, né? Então eu passei pela área de qualidade, meio ambiente, fui para a área industrial, trabalhei na parte de gestão de custos, a parte de inventário, depois voltei para a área de qualidade, aí fui para a área de gestão, né, estratégica, daí indicadores, metas, planejamento estratégico. Fui para a área de projetos, então trabalhei 2 anos na área de projetos com projetos estratégicos. E saí da empresa, né, em 2015, eu tive um período que eu fiquei afastada da empresa, e aí que eu comecei a reprogramar minha carreira. Falei, cara, não quero mais isso, não quero viver essa loucura, eu quero... Qual é o meu propósito de vida? E aí eu voltei ao sonho lá de infância, que aquela, né, aquela minha professora, ela fez meio que deixar guardadinho, assim, eu falei, não é bem assim, né, trabalhar com ser humano é diferente. E a gente pode, sim, fazer da vida do ser humano um pouquinho melhor. Então, comecei a trilhar novamente, a escrever, né, o que eu queria fazer em 2015. 2016 foi todo um ano de replanejamento e foi quando eu encontrei o meu propósito novamente. Falei, não, eu quero trabalhar com desenvolvimento, eu quero trabalhar com pessoas, é isso que me traz alegria. E montei o meu PDI lá no papel de pão, né, que, né, trilhei alguns caminhos ali, retornei para Porto Belo. E logo em seguida, em 2019, então eu fui convidada a assumir a área de desenvolvimento organizacional. E cá estou, né? Então é isso que foi um resuminho um pouquinho da minha trajetória dentro da empresa. E o que eu venho buscando a cada ano mais é me conhecer como pessoa, me desenvolver como pessoa, porque a partir do momento que eu me conheço como pessoa, é que eu consigo contribuir para que outras pessoas também cresçam e se desenvolvam. Então, é isso aí. Legal. Excelente, né? Excelente. Várias áreas, experiências e legal você compartilhar essa transição de carreira que aconteceu em 2015. E se você puder trazer para a gente de 2015 para cá, se teve alguma formação, alguma experiência, enfim, algum movimento que você fez que teve um papel especial ou uma influência maior na tua condição atual. Você teria algum causo? Tenho vários, né? Durante a pandemia, eu iniciei na área de desenvolvimento organizacional na pandemia. Então, eu assumi em dezembro, né? E logo em março veio aquela questão do lockdown, 2020. fecha tudo em 2020 ali. E ali eu precisei me olhar para mim, né? Então, passei por algumas experiências de imersão, mas a maior imersão que eu fiz e que eu recomendo, né, é a SBDG, que é a formação de grupos. E ali foi aonde eu consegui aprofundar e conhecer um pouco mais a Érica mesmo, como pessoa, como ser, e consegui trabalhar muitas questões. Então, hoje, para mim, além do conhecimento pessoal, me ajuda também a lidar com outro ser humano. É eu entender que o ser humano ele não é descartável, que o ser humano ele não é só aquela fotografia que você tem do imediato e que todo ser humano ele tem uma história, carrega consigo uma história. E essas histórias, elas trazem marcas. Então, às vezes, eu não consigo compreender o colaborador lá no posto de trabalho, acho que ele é, né, mais agressivo, mas por trás tem uma história, tem algo ali gritando nele. Então, quando eu fiz a formação, foi algo assim transformador, gente. E eu indico para todo mundo, é algo assim, primeiro é para você, para a tua vida, e quem trabalha com o ser humano, quem trabalha com desenvolvimento, precisa se conhecer, precisa se autodesenvolver, se autoconhecer para depois conseguir achar essa sensibilidade e trabalhar com o ser humano. Muito bom, muito bom. SBDG é assim, né? Quem faz, indica, às vezes até força, empurra os outros, né? Eu costumo dizer que é quase uma seita, né? Depois que você entra, você vira um fã, né? Eu fiz SBDG em 2009, 10 por aí. E depois que eu fiz, eu consegui arrastar mais algumas pessoas também para essa formação. E teve mais uma que eu fiz recentemente, Matheus, que eu também super indico, que foi uma imersão da felicidade.
E aí, esse daí depois a gente pode fazer até Legal. um outro podcast. Mas é que é olhar para você além do trabalho, né? Também, e que também essa felicidade você consegue levar para dentro do trabalho. Então, é Legal. encontrar propósito naquilo que se faz. Também é uma outra que eu fiz recentemente e que eu super indico, assim. Excelente, obrigado. Jaque, e Eu. aí? Quem é você? Quem está você? Muito bem, então estou Jaqueline, na Porto Belo há 12 anos. Comecei também como Érica, como temporária, estagiária temporária. Uma estagiária temporária. Estagiária temporária. Primeiro E, integral. e ali Eu diria até o -1, né? Menos um integral? Estagiária temporária. Estagiária temporária, Nem a promessa gente. tinha. Foi a oportunidade que me abriu de início e fui, Você né? acabou. Na época eu lembro muito bem, assim, que eu, né, saí de um emprego que até então para mim estava super confortável, né, porque eu tinha uma boa remuneração. E, né, na época, né, há 12 anos atrás, assim, vou para um estágio temporário que não sei como que vai funcionar, né, de onde é que vai dar isso. Mas deu certo, né, 12 anos aí de carreira, enfim. Então, comecei no recrutamento e seleção e há 5 anos na área de desenvolvimento, né, e aí estou com a Érica, né, no time da Érica, encabeçando aí alguns projetos, né, de desenvolvimento. E para mim, o que deu também uma grande virada de chave em mim, né, foi a época da pandemia também. Acho que para muita gente, né, foi aí uma época de grandes viradas de chave, onde eu olhei para mim, onde eu me conheci mais e realmente pude entender o meu propósito, digamos assim, né? E percebi que realmente pessoas, lidar com pessoas, estar com pessoas, cuidar das pessoas faz parte, né, de mim, do meu propósito. Então, hoje estar com a Érica, né, conduzindo vários programas de desenvolvimento na Porto Belo é o que me realiza, me satisfaz também, né, pelo fato de eu poder contribuir com o desenvolvimento das pessoas, já que eu tive uma boa evolução, boa, né? Aquela coisa, né? A gente sobe um degrau, mas sempre, Tá no né? processo. Descobre Tá no outros, processo, descobre a gente outros muitos pela frente. descobre. Então, assim, a gente está trilhando esse caminho, né? Juntas, enfim. E que bom que eu posso, de alguma forma, levar também o meu propósito de vida para dentro da empresa, né? Legal. Você também tem algumas outras frentes, né, de trabalho, também está empreendendo aí com atividades. Sim. Então, com a pandemia, né, me abriu o olhar também para cuidar de mim, né, da minha saúde mental e emocional, né, acho que muita gente precisou olhar para isso. Então, abriu-se um caminho, né, onde eu tenho um outro olhar também com terapias integrativas, né, onde eu estudo bastante, acompanho esse movimento de terapias integrativas e tem me feito muito bem, em paralelo com a questão da felicidade que a Érica trouxe, né, também fiz essa formação, até vim com a camiseta, né, da felicidade, e estou inclusive fazendo uma pós, que é Ciência da Felicidade e Bem-Estar no Mundo Corporativo, para que, de alguma forma, eu também possa levar um pouquinho disso, né, para dentro da empresa. Legal. Excelente. Piva estava aqui relatando antes, né? 39 anos, ano que vem faz 40 anos de Porto Belo, né, Piva? Conta um pouquinho dessa... assim, daria pra fazer um podcast só dessa trajetória. Eu ia falar só das histórias do Piva. Só dos últimos 20 anos dava pra fazer um... Mas tenta resumir pra gente um pouquinho dessa trajetória aí e aquilo que, de alguma maneira, tem moldado a tua liderança. Ok. Boa tarde, né, primeiro. Realmente, foi uma fase, né, eu estou no grupo desde de março de 1985, né, e comecei na área da agricultura, a parte de maçã. Então, minha primeira formação, sim, é técnico agrícola, e aí onde é que a gente foi se desenvolvendo. Toda a minha formação, na verdade, é muito na área técnica, mas sempre a minha carreira levou para o lado da liderança. Fazia um curso técnico e acabava virando para a liderança. Então, sempre foi, tanto na época da maçã, depois a gente veio para cá, eu vim no mesmo ano, em 85, aqui para trabalhar com a cana-de-açúcar, na época antiga Usat, né? Então, já era o grupo, já existia na época, então antes
de nascer a cerâmica, tinha a cana-de-açúcar, tinha outras unidades, né? E aí eu comecei a desenvolver meu trabalho aqui e primeiro foi aqui em Ilhota, né? Mais precisamente em Pedra da Molar, né? Que era uma localidade, e depois é que eu fui parar lá em Tijucas, né? Santa Catarina, lá no famoso, até então a gente ficou lá. Mas foi até os anos 90, né? Então, nos anos 90, a gente pegou toda aquela fase aí do governo um pouco diferente, e quando teve na época do Collor, né? Que a gente acabou com algumas coisas abriu para o mercado, né? A gente virou global, né? Até então a gente era muito fechado. E aí onde a empresa direcionou mais o foco para a cerâmica. Então a gente acabou saindo da cana-de-açúcar, indo para um ramo totalmente diferente, que é a indústria. Antes era fazenda e tu vira industrial. E tu começa a fazer uma nova formação, daí começa a fazer cursos técnico-ceramista, tecnólogo em cerâmica, tudo muito voltado para essa atividade. Só que logo volta para a liderança. Sempre, então, já trabalhei um ano, depois de um ano dentro da cerâmica, já de novo voltando até quase como estagiário, mas a gente já assumiu a operação e depois, vamos lá, tivemos uma promoção para a liderança e foi subindo o cargo. Então, a gente participou dentro da unidade Fabril aqui de Tijucas, eu participei praticamente de toda a evolução, né? Desde 90, então em 90 a gente começou a fazer algumas atualizações tecnológicas e dentro dessas atualizações sempre eu fui participando. Sempre apostando muito em pessoas, sempre apostando muito em formação de equipe. Desde aquela época, por exemplo, hoje é um pouco diferente de alguns anos atrás, mas sim, sempre era o meu grande objetivo era transformar as pessoas, achar o que elas têm de melhor, tirar proveito delas em cima da sua forma melhor, então deixar sempre o ambiente mais agradável para o trabalho. Foi assim dentro da PB1, depois passei para a PB2, e depois, ultimamente, eu estou 8 anos como gerente sênior na PB9, né, na área de polimétros, né, uma das unidades maiores dentro da própria empresa. Tem quantos colaboradores? Hoje nós temos 418 funcionários, né, então, atuais. Uma unidade grande, né? É uma unidade grande, em termos de pessoas e volume, é a maior unidade. A gente beneficia aí um grande volume. E a gente fez uma transformação muito, muito grande nessa unidade. Então, na verdade, quando eu fui na Porto Belo 2 também era uma empresa já que precisava ser reformulada. A gente participou toda da reformulação da PB2 e também agora da PB9. Então, a gente entrou com uma fábrica com resultados de segurança, rotatividade altamente ruins, e hoje a gente já está se transformando quase em exemplo, ou quase uma referência totalmente diferente que era anteriormente. Sempre apostando em pessoas, sempre tentando alguma coisa diferente, mudando o ambiente, transformando as pessoas com uma visibilidade diferente, e sempre tentando assim, quem tem que trabalhar para nós é a máquina, não nós trabalharmos para a máquina. Vendendo essa ideia como as pessoas têm sim capacidade, só que elas também precisam buscar um pouquinho, ter o interesse de buscar. E eu sou muito de mudar as pessoas de lugar. Eu faço muita rotatividade de postos de trabalho. Então, para tentar realmente achar onde a pessoa mais se dedica, sim, ou ela se revela, né, como de uma forma mais produtiva, e ela também se sinta motivada para isso. Então, eu faço muito isso. Então, legal, faço muito mudar de posições. Então, sim, até mesmo para a própria coordenação, eu deixo um ano numa posição, depois eu troco, e nesse meio tempo a gente vai enxergando, né, que os pontos fortes de algumas pessoas e os pontos fracos, e tenta tirar proveito, né, que elas são mais fortes. Legal. Que aí tu tira o dobro do potencial quando tu aperta onde a pessoa realmente é capaz. Sim. Aí ela tem uma entrega muito maior de quando ela não gosta de fazer uma certa atividade. Eu vou querer voltar nesse assunto quando a gente for falar de mudança, né? Porque em geral nós gostamos muito de mudança, mas a gente não gosta de mudar. E aí quando vem um líder que começa a mudar as pessoas de lugar, tem um primeiro momento um estranhamento, né? Depois eu quero que você nos conte um pouquinho. Só uma curiosidade, o Piva foi meu gestor. Olha aí, ó. Me ajudou no meu desenvolvimento aí. Bacana. Temos um case aqui, ó. Espero que de sucesso, né? Sem dúvida, né? Mas legal, Piva, obrigado pela tua disponibilidade e muito bacana escutar, né? Você falando da trajetória sua que se funde, né, com a trajetória da própria Porto Belo, que teve esse passado, né, com vários ramos diferentes no agronegócio e se consolidou
no design e cada vez mais uma empresa voltada, né, para o varejo, uma empresa voltada para as tendências de mercado e de design. E essa transformação aí, sem dúvida nenhuma, afeta as pessoas, mas quem fez a mudança acontecer também foram os líderes que guiaram essas transformações aí do negócio ao longo desses mais de 40 anos. Excelente. Então, apresentados aqui, né, para quem não os conhecia, a gente tem um prazer enorme de fazer parte, né, dos projetos de transformação que a Porto Belo desenvolve e, ao mesmo tempo, incentiva todos os seus colaboradores. E ao longo dos últimos anos, mais ativamente, né, nós trabalhamos com a Porto Belo aí em torno de 10 anos já, mas recentemente a gente teve uma entrada um pouco mais ativa dentro dos projetos, participando, né, da construção, do acompanhamento, enfim, sendo um apoio de cocriação, né? Vocês têm uma rede de parceiros e a gente fica muito feliz de estar dentro dessa rede ativamente aí nesses últimos anos. Eu vou pedir para a Thaísa, então, contextualizar um pouquinho aqui o desenvolvimento em ação, que veio meio na pandemia também, né? Nessa história, nessas transformações 2020. Da pandemia, né? Começou online, né? Vou contar um pouquinho da história. Isso, porque a gente também estava nessa mesma onda, né? Ali em março de 2020, de repente, todo mundo foi para casa e nós tivemos que migrar para o online 100%. Nós não tínhamos uma vertente online tão forte, nós já fazíamos eventos online, mas naquele momento a gente foi impulsionado. E com certeza os desafios dos clientes aceleraram esse processo. E vocês também foram aceleradoras aí, né? Da nossa transformação para o digital. Então, Thaísa, conta pra gente um pouquinho do desenvolvimento em ação. Sim, deixa eu dar uma contextualizada, porque a gente vai entrar depois na trilha, né? Mulheres da Liderança, que é por isso que a gente convidou vocês para a gente conversar um pouquinho. Mas para quem está nos acompanhando, então, deixa eu contar um pouquinho desses números do Programa Desenvolvimento em Ação. O Programa de Desenvolvimento e Ação da Unidade Porto Belo iniciou em 2020, em parceria com a Avilon, para promover a melhoria do desempenho e resultados do time. Era preciso uma mudança cultural que integrasse o desenvolvimento contínuo em todos os níveis da organização. O primeiro ciclo do programa envolveu 160 consultores de revenda através de uma trilha 100% digital. Bem isso, na época da pandemia. Abordando temas como encantamento do atendimento ao cliente, experiência do cliente e negociação. O segundo ciclo, o programa expandiu para diversas áreas da organização, incluindo a área comercial e lideranças da indústria, envolvendo agora mais de 300 colaboradores. Com a inclusão de novos públicos, trouxemos o foco para as competências essenciais, alinhadas à necessidade de cada time, melhorando as taxas de engajamento e a performance dos colaboradores. Já no terceiro ciclo, realizado em 2022, foram estruturadas 7 trilhas de desenvolvimento para líderes, coordenadores e gerentes. O destaque desse ano foi da trilha de aceleração, criada para formar sucessores e garantir a continuidade da liderança. Nesse ciclo, envolvemos mais de 430 colaboradores e mais de 300 horas de desenvolvimento. Tivemos 15 consultores envolvidos na execução desse programa. Em 2023, a Porto Belo inovou, lançando, além das demais trilhas já trabalhadas, uma trilha de desenvolvimento exclusivamente para mulheres, afirmando seu compromisso com a diversidade e a promoção da liderança feminina na indústria. A primeira trilha começou com 32 integrantes selecionadas. Os critérios para participar da trilha foram o nível de escolaridade, cargo e interesse genuíno em desenvolver habilidades de liderança. Na Porto Belo, a ocupação do cargo de liderança operacional em janeiro de 2023 era representada por 96% pelo gênero masculino contra 3,5% do gênero feminino. E um ano depois, através da trilha, o percentual de lideranças saiu de 3,5% para 5%, devido às promoções realizadas na trilha de aceleração. No início desse ano, aumentou para 8%, também por conta das promoções que aconteceram no segundo semestre. É importante ressaltar também o que está além dos resultados tangíveis, pois a trilha provocou mudanças que influenciaram essas mulheres em um aspecto para além do profissional, desenvolvendo autoconhecimento, autoconfiança e uma comunicação mais assertiva, entre outras habilidades imensuráveis. Devido à trilha de aceleração, muitas trouxeram relatos de como se sentiram valorizadas e vistas dentro da empresa. Essa iniciativa é um compromisso constante, fazendo com que essas participantes e demais mulheres se sintam capazes de ocupar cargos de lideranças. E não para por aqui.
O reconhecimento maior dessa iniciativa aconteceu recentemente com o time de DHO da Unidade Porto Belo recebendo o primeiro lugar na categoria Desenvolvimento do Prêmio Ser Humano na BRH, com a trilha Mulheres na Liderança. E eu lembro, eu estava lá, era a trilha mais concorrida da premiação. Isso. Esse prêmio foi sensacional, né? Foi uma certificação, literalmente, né? Da estrutura, da consistência do programa. Parabéns, né? Sem dúvida nenhuma. É um dos motivadores, né? Para a gente estar aqui celebrando. Não, aqui também estamos celebrando a trilha, né? Das mulheres. Mas não tem como a gente falar da trilha das mulheres sem antes contextualizar um pouquinho mais do programa Desenvolvimento em Ação, como os números que a Thaisa apresenta ali são números bem significativos, né? Se a gente olha 7 trilhas no ano, 6 trilhas no outro, né? São movimentos muito impactantes e que até assustam, né, os que estão envolvidos, né? Tanto nós, né, quando a gente olhava assim aquela quantidade de eventos que nós participávamos, vocês, né, relataram várias vezes essa carga, né, positiva por um lado, mas ao mesmo tempo de responsabilidade. E quando a gente relatava isso para outros clientes, né, e quando as empresas iam fazer benchmarking com vocês lá, vocês podem citar como isso, eu tenho certeza que arregalavam os olhos. Sério, Sim. como é que vocês dão conta disso? Com quantas pessoas, né? Que tamanho que é o DHO de vocês? Então esses desafios que vocês enfrentaram aí junto com, obviamente, né, com a gestão e com os gestores também, né, que apoiaram. Mas o que motivou, né, o início disso tudo, né, antes da trilha das mulheres, lá no início mesmo, né, em mobilizar tantas linhas simultaneamente, o que foi a mola propulsora, se é que teve uma mola, né, ou foram as molas propulsoras para essa transformação na visão de vocês? São várias molas, né? Mas primeiro, assim, eu me lembro do convite, né? Sentar na cadeira de desenvolvimento organizacional, era entender o que estava para vir pela frente. O que nos esperava na frente, né? E a Porto Belo é uma empresa muito dinâmica. Ela está em evolução constante a cada ano. Então, o primeiro passo foi a gente se debruçar em qual era a estratégia da empresa para os próximos 5 anos. Então, a gente começou a olhar muito para o plano estratégico da empresa. E quando quando comecei a olhar e trazer o time para olhar para essa vertente, a gente começou a ver, tem uma fábrica nova aí, né, que pode surgir nos Estados Unidos, existe ampliação de fábrica. Começamos a olhar para isso e não dá para deixar o time do jeito que está. A gente precisa desenvolver pessoas. E a gente sempre escutava muito dos nossos gestores, nosso povo é muito bom tecnicamente, mas falta uma questão comportamental. E a gente, olhando para esse plano estratégico, olhamos assim, vai abrir um buraco. Vai começar a abrir buraco em todas as camadas e a gente vai precisar formar novos líderes, vai precisar formar novos coordenadores, a gente vai precisar ter pessoas prontas para assumir cargos de liderança. E não tem como assumir cargo de liderança sem passar pela questão do desenvolvimento comportamental. Então foi aí que, cara, precisam fazer algo urgente, né? E eu dou risada porque, assim, parece loucura, mas dá certo. Né? Eu lembro que quando a gente começou a conversar com alguns gestores na unidade, assim, mas será que é isso mesmo? Não, confia, só precisamos de um voto de confiança, dá um voto de confiança. Na época, o nosso CEO, né, na época era o João, e quando começamos a mostrar para ele que era possível ter um programa de educação continuada, porque a ideia não era ter só um treinamento à medida que aparecia a necessidade. Não, a gente precisa fazer um treinamento de trabalho em equipe porque a equipe está muito dispersa. Não, a gente precisava trabalhar vários comportamentos ao longo do ano. Né? Então foi aí que começou todo esse desenho, todo esse olhar e a busca de parceiros. Aí a gente, peraí. Agora, né, o nosso gigante time de DHO, de treinamento e desenvolvimento, nós somos em 3 pessoas hoje. A Jaque, a Maria e eu, né, mais focada para desenvolvimento. Sozinhas a gente não consegue, não tem braço. E outra coisa que a gente começou a colocar no nosso planejamento é excelência. Porque os nossos líderes, né, o Piva vai lembrar, os nossos gerentes, eles traziam, olha, o pessoal reclama de ir para a sala de aula porque é chato,
porque o conteúdo não é interessante, às vezes dormem na sala. E a gente começou a fazer muita pesquisa com os nossos gestores, com os nossos líderes, coordenadores, operação, e a gente entendeu que para vários assuntos a gente precisava ter pessoas capacitadas, especialistas realmente para falar do tema. Não adiantava a gente sair e ir para frente da sala de aula porque a gente não tinha conhecimento suficiente para determinados assuntos. Então, a gente buscou aí parceiros e foi que foi acontecendo, né? Iniciamos com o online, agora vamos trazer mais e, né, e sempre aqui buscando melhorar. A gente chegou a ter 11 trilhas. Né? Sim. Agora a gente fundiu algumas, né? Então a gente teve várias estratégias. Trilha só de coordenação de indústria, depois só trilha ADM, só trilha comercial. Depois a gente entendeu que não, galera, não é isso daí. A gente precisa juntar todo mundo para que haja uma troca genuína, para que eles possam se conhecer também. Aí acabamos agrupando algumas trilhas e ganhamos muito com isso, né, Jaque? Eu acho que a Jaque pode contribuir e trazer também esses ganhos que a gente teve ao longo desse tempo, né? Sim, eu percebo que as trilhas foi um movimento realmente muito acertado, né? Porque antes a gente tinha alguns treinamentos soltos que vinham sob demanda de alguma área, enfim, né? Então, eu preciso de um treinamento de comunicação. Aí faz o treinamento de comunicação lá algumas horas, né? E quando a gente observa esse movimento de trilha, de continuidade, tu consegue observar realmente uma transformação na pessoa, né? Uma certa diferença no comportamento dela. E até é engraçado, porque às vezes eu converso com algumas pessoas, a gente faz sempre uma entrevista antes de iniciar cada trilha, né? Até para realmente selecionar as pessoas, né? Que vão ser os participantes. E aí na entrevista, às vezes eu falo assim, ó, você vai poder ficar 18 meses em desenvolvimento. E aí alguns falam, nossa, 18 meses, tipo, Uma olhando pós-graduação. por ser muito, né? Sim. Nossa, mas quanto tempo? Eu assim, gente, 18 meses para um desenvolvimento humano, para gerar uma transformação, não é nada. É pouco. Assim, gente, 1 ano e meio não é nada. Você vai ver que vai passar muito rápido e depois você vai querer mais, vai querer ainda dar continuidade. Se a gente olhar para a média brasileira de desenvolvimento, é aproximadamente 24 horas por colaborador. Anualmente, né? Anualmente, Anualmente. exatamente. Isso. Então a gente Então, olha só o que a gente está percebe, entregando. Sim. percebe que realmente tem dado certo, que chega no final dos 18 meses, eles nos procuram, já que aí, Pra onde vai? qual que é o Próximo próximo passo? passo, né? Não quero terminar por aqui, porque realmente eles percebem o quanto fez de diferença na vida deles, tanto pessoal, porque muitos relatam a transformação em casa, com a família, e obviamente isso reflete no nosso comportamento no trabalho, com os colegas, né? Então realmente foi um movimento que deu muito certo. Sim. Mas vamos validar isso com o Piva, né? O Piva que é cliente de vocês. Piva, como é que você percebe esse movimento, né? Essa onda que tem acontecido desde 2020? Tem gerado impacto lá na PB9, que é a unidade, né, a qual você é o gerente. Conta um pouquinho pra gente a tua percepção, né? Ainda mais você que tem esse olhar para o desenvolvimento de pessoas, de líderes, né, constantemente. A percepção é positiva, né? Até mesmo porque hoje não, na verdade é uma dificuldade, algumas pessoas têm medo de querer ser líder, certo? A liderança, algumas pessoas hoje têm medo de usar ou ter essa posição, porque muda completamente do fato inicial, a responsabilidade é outra, e nós vem, como é que diz, todo mundo, a parte mais industrial vem geralmente uma formação mais técnica, né? Então acaba criando um certo receio, um certo mito de, poxa, ser líder não é tão simples assim. Realmente, isso ajuda a perder esse medo, ajuda a criar uma forma mais sutil, com próprias pessoas do mesmo ambiente de trabalho, onde vai quebrando esse medo, esse receio, esse né? receio de liderar, né? Sim. Então essa é uma forma de nós de estar mudando o conceito. E as pessoas enxergam assim, não é tão difícil ser líder. Mas tem que receber um certo detalhe, algumas coisas. Porque... Desmistificar também, Isso. né? Tirar esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa. Porque né? é complicado, como é que eu vou liderar alguém, um colega meu, e tu descobre algumas pessoas que se despontam.
Sim. Algumas pessoas não, mas umas se despontam. Sim. Mas isso é normal, sempre um desenvolver mais do que o outro, não é? Não tem nada de errado nesse ponto, mas tu percebe que algumas evoluem, umas chegam a se abrir com a gente, conversar. Pô, realmente isso é bom, principalmente a parte feminina que mais comentou isso, mais percebemos isso. Mas a gente precisa desse toque. E esse toque tu não consegue pegar como é que diz, num curso de técnico ou numa faculdade um pouco mais... Precisa ter um detalhe um pouquinho diferente. Até mesmo que algumas pessoas faz um tempo que não participavam mais de um treinamento. Faz um tempo que não procuravam mais uma sala de aula ainda. Sim. E acaba se achando novamente, certo? Então isso é uma percepção grande e a gente acaba provocando eles, né? A gente gosta eu mesmo, particularmente gosto de provocar essas pessoas e eles começarem a treinar isso, botar isso em prática. Não é só ir para uma sala de aula ou no treinamento e simplesmente eu fiz o treinamento. Não, vamos agir, vamos brincar com as ferramentas com as que estão sendo ferramentas entregues, né? até mesmo para descobrir as pessoas. A gente começa a perceber algumas pessoas mais, outras menos, e facilita a nossa, como é que diz, movimentação de pessoas dentro do próprio quadro da unidade. E até mesmo das outras unidades, né? Então a gente consegue fazer um bom intercâmbio e fica positiva a coisa. Perfeito. E para quem está nos ouvindo, né, se vocês puderem detalhar um pouquinho que trilhas foram essas ou quais foram os principais públicos, né, que vocês desenharam essa jornada de desenvolvimento, que muitas ainda estão, né, no ciclo 2, 3 ou 4 ciclo já, mas como é que vocês mapearam e criaram ações para esses grupos, né? Sim, posso contribuir um pouquinho. Então, a gente começou lá em 2020, como a Thaisa falou, né? Foi o nosso primeiro ano de trilha, né? Em pandemia. Então, a gente queria, né, poder continuar com o desenvolvimento mesmo na pandemia, naquela época incerta, né? E o que a gente pensou? Que o nosso público comercial já estava bem acostumado a lidar com as ferramentas online, né? Então, eles já faziam muitas reuniões online porque eles estão espalhados por todo o Brasil. Então, assim, vamos fazer um piloto, né, com o nosso público comercial, vamos fazer uma trilha de desenvolvimento para essa época incerta de pandemia e tudo mais. E a gente começou com nossos consultores de ponto de venda, né? São em torno aí de 120 consultores espalhados pelo Brasil. E depois a gente viu que deu certo, a gente realmente colheu resultados, né? Foi feita toda uma apresentação lá para a nossa diretoria, e aí conseguimos um investimento para, em 2021, então, continuar expandindo essas trilhas. Então, a gente começou a olhar para os nossos executivos de contas, né, que também são ali da área comercial. A gente começou a olhar para a nossa indústria, então começamos a abranger o nosso público de liderança, olhando para os nossos coordenadores, para os nossos gerentes, para os líderes, né, da operação. E depois a gente foi dando mais um passinho. A cada ano a gente foi crescendo, né? Então, depois a gente olhou para os nossos operadores, né? Então, para formar realmente uma trilha, né, de aceleração que preparassem operadores para ocupar as próximas posições de liderança em aberto. E agora, mais recentemente, então a gente não para, né? Mais recentemente, esse ano, a gente lançou para a nossa área administrativa, né? São a trilha de analistas da área administrativa. Então, dessa forma, a gente consegue abranger todas as áreas da empresa, né? A área comercial, a área industrial e a área administrativa, com as trilhas de desenvolvimento. Legal. E qual é o impacto que vocês percebem na cultura da empresa? Todas essas trilhas que acontecem simultaneamente, vocês percebem isso gerando algum tipo de resultado quando a gente fala de cultura de aprendizagem? É possível identificar algo nesse sentido? Sim, até a gente vinha conversando no caminho, né? A gente percebe uma grande evolução, porque antes da gente ter toda essa trilha, essa cultura de educação continuada, digamos assim, era difícil colocar o povo na sala de aula, né? Então o pessoal tinha uma certa resistência, assim, mas vamos para lá, o que nós vamos fazer lá, né? Às vezes tinha que ser meio que na obrigação. E a primeira coisa que a gente falou, a gente não quer nada obrigado. Então vamos tirar esse negócio que é obrigado estar lá. Não vamos para esse lado. Vamos procurar ter realmente excelência naquilo que a gente vai entregar. E vamos trabalhar com quem quer. Né? Então, a gente costuma dizer muito lá, vamos trabalhar com quem quer, quem realmente, né, almeja.
E a gente foi percebendo que a cada trilha, o boato foi, né, a rádio peão, que a gente chama assim, ela foi Fez sua funcionando, função. né? Ela foi, então começou a ir um grupo, olha, meu, que legal, foi muito bacana. E eles começaram a perceber que já não era tão chato assim. Né, e que não era tão difícil estar naquela sala de aula. Hoje a gente tem workshops que duram 4 horas. E quando termina, o que eles falam pra gente? É pouco tempo. Uhum. Então, o que a gente começou a perceber? Não vai ser só um treinamento que vai resolver. A gente precisa fazer esses movimentos contínuos. E para nossa surpresa, essa cultura hoje, o que a gente percebe? Se a gente demora para lançar as trilhas, já vem a cobrança no nosso WhatsApp, né? Quando que vocês vão lançar? Ei, quando que vai ter o próximo treinamento? Vocês já pensaram como é que vai ser? Então, hoje a gente não empurra mais as pessoas para a sala de aula, e sim as pessoas vêm nos procurar, né? Então, infelizmente, ainda a gente não consegue ter trilhas para 100%, né, dos nossos colaboradores. Então, a gente abre muito ainda edital para que eles se inscrevam e que a gente consiga fazer a seleção. Mas a gente vê que muita gente na fila de espera, assim, poxa, quando que vai sair a próxima trilha agora administrativa que eu quero entrar? Quando que vai ter a próxima trilha de aceleração para líderes? Né? A nossa trilha de líderes, a gente teve 40% dos líderes que estavam na trilha de aceleração foram promovidos para coordenadores. Então, a gente percebe o quê? Repete mais devagar. Esse número é importante, né? Qual é o indicador de resultado? Repete pra gente. 40% dos nossos líderes, né, que estavam numa trilha de aceleração, passaram a ocupar agora um cargo de coordenação. E o que a gente percebeu? Lembra que eu falei lá no início sobre o plano estratégico? Uhum. Então, a gente sabia que a qualquer momento a gente ia inaugurar uma fábrica nos Estados Unidos. E a gente sabia que precisava ter pessoas preparadas para esse momento. Eu não me lembro, Piva, não sei se tu tem de cabeça, mas a quantidade de pessoas que já foram, né, expatriadas e pessoas importantes do nosso processo, né, técnicos, especialistas, coordenadores, gerentes que Não, foram... imagina, né? Pessoas que tinham conhecimento único, tiveram que ir para lá, né? De alguma maneira, para levar essa expertise para uma fábrica nova. E aqui ficou... A gente é um celeiro, a gente fala que Tijucas, né? Tijucas, nossa grande cidade aí, é o grande celeiro de talentos, que a gente precisa realmente estar com a nossa base, com todo o nosso pessoal preparado para ocupar. Então, quando a gente expatriou essas pessoas, abriram novas posições na unidade. E aí, aqueles que estavam preparados, né, que se preocuparam em ir, como diz o Piva, buscar algo mais, a se desenvolver, acabaram ocupando essas cadeiras, né? Não sei se o Piva quer complementar. Só na indústria, que me falha, na indústria, né? Eu acho que foram 12 que, como é que diz? Que foram, né? Mas só na parte industrial, não estou falando na parte de desenvolvimento de produto, na área comercial. Né? Administrativa. Então, só estou pegando pontos estratégicos, né? Que são outras pessoas que tiveram que ser reposta na unidade de Tijucas. Então, E com certeza profissionais que faziam a diferença aqui, né? Com Que certeza. deixam um espaço importante a ser preenchido por novos talentos. E dentro da nossa estrutura, hoje, por exemplo, se eu um coordenador que foi para a PBA, então aqui abriu uma vaga de coordenação, que daí esse líder que está aqui sobe para a vaga de coordenação, mas abre uma vaga de líder. Isso, faz a Que daí escadinha, né? aquele operador que está Isso. pronto sobe. Então, foram diversos movimentos desses 2 anos aí, né? Ô, Érica, e não foi só uma posição, né? Não. Foi operadores, foi nível técnico, foi nível de coordenação e foi nível gerencial e até de CEO, né? Isso. Sim. Então foi todas Até o CEO foi Até Estados o Unidos. Foi legal. Então não foi só um nível, não. Só Sim. vai a parte operacional, não. Foi Todos de os forma a todos os níveis, né? Não, e esse olhar, desculpa interromper, Érica, mas acho que esse olhar estratégico, de fato, né, de antecipar, porque a inauguração da fábrica ela aconteceu recentemente, né? Fez Foi em um junho ano. do ano passado. E então, junho do ano passado, então estamos Um falando ano e de pouco, um ano e meio. Não tem um ano e isso, meio, um né? ano e 4 meses. Então esse movimento que começa a acontecer há 3 anos atrás, mais ou menos, né? Ela já antecipa esse movimento que viria pela frente e com certeza impacta no sucesso tanto da unidade dos Estados Unidos quanto na continuidade do sucesso da unidade de Tijucas. A gente tem uma responsabilidade, a gente sempre fala, que é na sustentabilidade, né, do nosso negócio. Então, eu costumo dizer assim, ó, a gente que trabalha na área de RH, a gente precisa estar na estratégia.
Então, a gente precisa entender a estratégia da empresa e a gente precisa estar na estratégia, que é realmente você desenhar todos os teus processos e dar os passos assertivos. Porque se a gente não tivesse feito esse movimento lá em 2020, hoje, né, já é difícil, porque a gente vem aí passando por... Todas as empresas têm a questão de escassez de mão de obra. Então, se a gente não tivesse iniciado lá, hoje a situação que a gente vive poderia ser pior, muito pior, se a gente não tivesse preparado a nossa equipe, nosso time, né? E eu poderia estar perdendo grandes técnicos, né? Tirando eles da operação, grandes técnicos, e tornando péssimos líderes. Isso. E não é isso que a gente quer. Sim. Então, o programa ele veio para que a gente realmente tirasse os técnicos ali, conseguisse fazer o que o Piva faz já por, né, já é nato dele, essa liderança, desenvolver essa parte de liderança para que quando eles sentassem na cadeira, eles já tivessem com a sua caixinha de ferramenta pronta para poder fazer essa gestão, né? Então, o programa aí veio para realmente trazer essa sustentabilidade do nosso negócio. O Érica, o que tu falou é pura verdade, né? Às vezes a gente pega um excelente técnico, um cara assim, excepcional, e bota, por necessidade, bota numa gestão, né? Desastre é Sim. iminente. Infelizmente tanto é que a gente criou, né, a carreira Y justamente para não fazer esse tipo de, que é mais uma coisa muito importante, né? Para a gente não cometer esse tipo de erro, que a gente acaba perdendo o funcionário por uma estratégia ou uma decisão errada nossa, Sim. da empresa, de gestão. Então, a gente tem que tomar bastante essa cautela de não perder funcionário em função de uma coisa nesse sentido. Então, as trilhas vêm para a gente alinhar um pouquinho melhor esse tipo de... E aí tu Sim. percebe as pessoas que se desenvolvem mais ou menos, aí consegue tu ter uma melhor noção de quando mexer e onde tomar a posição correta. Sim. E nesse cenário, né, de visão estratégica, surge então a trilha Mulheres na Liderança, Isso. que foi a trilha agora premiada, né, no Prêmio Ser Humano como melhor case, dentre vários cases de sucesso na categoria mais disputada, que é a categoria de desenvolvimento. Inclusive, eu pedi para a nossa produção levantar o número de quantos projetos nós tínhamos inscritos nessa categoria, aí, porque dá uma dimensão mais clara, né, da importância desse prêmio. E Mulheres na Liderança é um projeto que nós já vínhamos trabalhando, né, na Vilon, essa iniciativa, essa busca de fomentar a equidade de gênero, né, em cargos de liderança. Inclusive, quando a gente começou esse projeto, né, Thaísa, foi em 2020... 23. Não, antes, quando a gente começou um movimento interno, né, acho que foi 2022, eu não lembro, 21 ou 22, agora me falhou a memória. Mas eu lembro do termo, né, porque a gente começou falando de liderança feminina, e aí a gente começou a pesquisar as diretrizes da ONU, né, sobre esse tema, e eles que preconizam essa ideia das mulheres na liderança. Então não é que é uma liderança feminina, porque o feminino e o masculino, você pode ter, né, pessoas que têm características mais atribuídas ao feminino e mais atribuídas ao masculino. Mas mulheres na liderança são mulheres que estão na liderança, independente, né, das características X, Y, Z. Então a gente, né, tinha essa conexão já com essa missão, e foi numa das conversas que nós tivemos, né, nas conversas mais ou menos nessa época de final de ano, começo de ano, quando a gente começa nos planejamentos, né, começamos a olhar os desafios, né, da gestão e do mercado no qual vocês atuam, e aí vocês trouxeram esse interesse e necessidade que era ter uma trilha específica que tratasse dessa temática. E para nós foi um presente, né, essa necessidade, e claro que a gente aprendeu muito e está aprendendo com vocês nessa jornada. Mas eu estou contextualizando até porque eu queria escutar de vocês assim, né, e como que surge, né, dentro da Porto Belo essa necessidade. Tem algum mobilizador, teve um mobilizador interno de um indicador, de uma mudança, enfim, algum fato, alguma história que fez esse impulso de investir numa trilha de mulheres, ou melhor, para mulheres na liderança? Sim, de novo assim, né, fica até meio repetitivo, né, mas é olhar para a estratégia. Então, a empresa hoje, né, ela tem toda uma equipe, todo um time voltado para o ESG, né, e ali a gente tem também as diretrizes e as métricas, né, que é para o Grupo Porto Belo, e isso é desdobrado para cada unidade. Então,
quando chegou para nós, né, o desafio que se tinha e clara, uma diretriz clara. Então, o que o RH ele precisa fazer é conhecer as diretrizes da sua organização. Por quê? Porque é ali que você vai ter que direcionar e colocar esforço, né? E até mesmo direcionar o seu investimento, porque não tem investimento para tudo. Então, a gente recebe essas diretrizes do corporativo, né? Hoje a Sheila é nossa coordenadora de sustentabilidade no Grupo Porto Belo. Então, tem toda uma governança de sustentabilidade e chegou para nós aí essa questão, né, das mulheres na liderança e também vários outros pilares, né, do social que vem e chega para nós. Então, a partir daí é que a gente já vinha com alguns movimentos, né, muito puxado pela gente, mas sem tanta força. Né? Então, a força vem da onde? Vem quando a diretriz vem realmente da onde ela tem que vir. Então, quando chegou para a gente essa diretriz, a gente começou a olhar internamente e pensar em parceiros. O Piva foi um dos primeiros que eu fui conversar. Eu cutuquei, né? Né? Então, poxa, eu troquei uma ideia com ele, troquei uma ideia com outros gerentes, a gente foi falando, né? A princípio, alguns um pouco mais resistentes, não por questão só, né, de olhar para o ambiente industrial, que ele é mais pesado, mas também com receio, né? Teve um gestor que chegou para mim assim, mas como é que se lidera mulher líder, né? Tipo assim, eu falei, é como se lidera homens líderes, né? Então, tem vários vieses. Então, a gente foi somando algumas forças aí, escutando também. Uma coisa que a gente aprendeu muito, né, já que nesses 4 anos, é ouvir muito os nossos clientes, né? E entender que não é... Quando eles dizem não, não é porque eles não querem realizar, é porque tem alguma coisa ali que você precisa entender. Então, como eu vim da indústria, eu tenho um pouco mais de sensibilidade com isso. Opa, o que eles estão falando faz sentido. Realmente lá é mais tem algumas questões que a gente precisa trabalhar antes. E aí foi quando a gente trouxe para construir a trilha, olhando para essa parte, né, preparar essas mulheres. Por quê? Porque a gente não dá para simplesmente pegar e colocar. Pense vocês numa indústria de 45 anos que até ontem era quase 100% homens liderando. Então, como você prepara essa mulher? Como que você empodera essa mulher? E o Piva falou um negócio aqui, antes da gente começar a gravar, que muitas vezes a própria mulher não se sente capacitada e não se sente, né, que ela pode realmente estar naquele ambiente ali. Então, foi muito mais um trabalhar com elas inicialmente do que com os homens, né? E hoje a gente está aí com o Piva, que é um dos maiores, que levantou a bandeira, agarrou aí a bandeira com a gente e incentivou, né? Incentiva. E ele pode falar muito melhor do que eu de resultados, né? Porque ele tem hoje, acho que o maior número de mulheres na indústria lá, líderes, e ele foi o gestor que mais promoveu esse ano mulheres aí na liderança da trilha, né? Então, 20% das mulheres que estavam na trilha de aceleração hoje já estão ocupando o cargo de liderança na empresa. E vale ressaltar que a trilha iniciou em 2023 e nós estamos agora, né, no final de 2024, encerrando a primeira trilha, né? Essa semana, inclusive, a primeira turma, melhor dizendo, e a segunda turma já iniciou, né? Já tá rodando aí. Depois a gente falar um pouquinho mais sobre a estrutura da trilha, mas que é relativamente recente, né? A gente está falando de 1 ano e meio, talvez, né? De trilha acontecendo. Mas então vamos escutar do Piva aqui, né? Na tua visão como gerente de uma unidade com mais de 400 colaboradores, como foi para você, né? Perceber esse movimento, ver essas mulheres se capacitando e agora já com algumas ocupando um cargo de liderança. Isso. Se permitir, eu queria contar um fato que aconteceu lá em 2007. Claro. 2007, quando eu fui para a PB2, também tentei fazer isso, com mulheres também na liderança. Só que sem nenhum apoio, certo? Sem nada, foi livre e espontânea vontade, num setor de escolha lá, onde eu tentei, de manhã, à tarde e à noite, em 3 horários, promover. Só que, infelizmente, foi frustrado. 6 meses depois eu não consegui sustentar, né, essa minha ideia na época, um projetinho da época, mas não que eu perdi a quem eu tentei. Elas voltaram para outra posição porque não se sentiram confortáveis e não estavam bem na posição.
Isso pelo fato de não ter nenhum treinamento, não teve nenhum apoio por trás disso. Na verdade, o único apoio que tinha era mas Eu e eu. como é que diz? E eu, né? Então é diferente. Então, essa nova fase é mais estruturada, é diferente. Vem de uma forma onde a gente percebeu que, bom, vamos tentar de uma forma mais técnica, de uma forma um pouquinho mais com apoio realmente com quem que possa dar esse detalhe e até mesmo que, vamos lá, como eu comentei antes, elas têm o próprio medo, o medo está dentro da própria pessoa e eu não consigo. Então, alguma parte técnica da operação elas tínhamos, né? Mas da operação e não da gestão, que realmente se sente complexa, né? Em lidar com o homem, mas lidar também com outras mulheres. Então, isso que é um pouco mais... E vale, desculpa te interromper, só para a gente contextualizar aqui isso que a Érica citou anteriormente, né? Numa indústria, né? Que a indústria por si só já é um ambiente bastante masculinizado, e numa indústria que está, né, obviamente, num território específico e que tem um histórico no qual a grande maioria dos colaboradores são homens e quase a totalidade, até pouco tempo atrás, dos líderes eram homens. Então, nós estamos falando de uma quebra de cadeia que não é tão simples, não é um movimento de uma pessoa só, né, Piva? Como você, em 2007, já fez esse movimento, mas que depende de um sistema, né, e de um organismo complexo que é a empresa, né? Isso, daí dentro desse contexto, a gente indicou 7 mulheres, né, dentro da PB9, onde eu percebia que elas tinham um potencial. Eu via nelas, faltava elas enxergar no espelho, né? Então, dessas 7, né, hoje, né, dessas 7 só teve 5 já... 5 dessas líderes. 7, 5 são líderes, certo? Depois agora tem a segunda fase, que é por... Então, esse ano todo, elas, como é que diz, acompanhando todo esse projeto, elas foram se desenvolvendo, elas foram perdendo esse medo, né? Então, faz 2 meses que a gente fez a promoção dela, 3 meses, na verdade, a gente fez a promoção das 4, né? 3 numa mesma posição e uma numa posição altamente masculina. Eu só tenho, naquela posição, é a primeira que está exercendo uma profissão de liderança, em cima de uma equipe 100%, não, tem duas mulheres, então, mas praticamente a maioria são homens, né? E de produção rápida, nas linhas dentro da minha unidade, das linhas mais produtivas. Então não tem diferença, vou dar um serviço, entre aspas, moleza. Não, é o mesmo resultado, a mesma produtividade, é o mesmo sistema de acompanhamento, não muda nada em relação ao fato de ser feminino ou masculino, quem quer a liderança. Mas realmente no decorrer da trilha, a gente muita conversa a gente teve com elas, a gente montou uma estrutura teoricamente dentro da própria unidade, onde eu peguei alguns coordenadores, então cada menina tinha um padrinho, um mentor. Bacana. Então eu distribuí, em certo momento eu tive que parar e botar numa sala e reunir todo mundo de novo, porque eu senti que estava um pouco assim... Solto? Não é solto, assim, meio que com medo, meio parado. Eu vi que o embalo não tava legal, sabe? Percebi que a coisa estava meio... Não tinha a velocidade que eu gostaria que tivesse. Então, a gente fez um novo alinhamento de conversa, a gente, como eu disse, trocou ideia para todas elas perderem o medo, não ter medo ou receio de vir conversar, e vice-versa também, todo mundo percebesse que elas estavam também um pouco quietas demais, nós chegar perto delas, entender que era um feedback sempre construtivo, sempre tentando chegar, e que nós não ia cobrar delas, no final, alguma coisa. Nós queríamos que elas se enxergassem como uma conquista, né? Como uma conquista de elas serem alguém. Então, se tu faz alguma coisa com medo da cobrança, às vezes o resultado não é tão ok. Então, deixava mais elas à vontade, elas se sentir livres de fazer o que realmente era. E que não era tão difícil ser gestor, não é tão difícil ser líder. Mas tem que perder esse medo. Então, a gente fez vários trabalhos, aproveitando a própria trilha, para ela se apresentar em público, ela se apresentar dentro nossas reuniões que a gente tinha. Vamos apresentar alguma coisa, apresenta o resultado. Usamos a própria segurança, a reunião de nossa segurança, para elas apresentar o trabalho que elas fizeram. Isso... mas a base veio embaixo, né? A base veio lá da trilha para elas também perderem esse medo. Sim. Então, tu vai te expondo, né? Perder o medo de se expor.
E eu acredito que tem aí um incentivo também seu para os coordenadores, né? Pelo que você relata, tem um incentivo para que elas ousassem, né, esses novos papéis, mas também para que os coordenadores ocupassem um lugar de patrocínio, né? Que puxassem e que dessem oportunidade, porque ela só pode falar numa reunião se o coordenador dela convida ela para essa reunião. Acho que existe aí também um papel importante dessa cadeia de gestão, né, e de poder, de certa maneira, né, que abre espaço para que elas possam experimentar aquilo que elas estão vendo no dia a dia. Daí, nesse ponto, a gente percebe. Eu sei quem que é o coordenador que tem mais facilidade de ter essa aceitação mais exposta, e eu já provoco nesse sentido, ó, tu vai ser mentor daquela pessoa. Eu tento já casar uma coisa com a outra, porque se eu botar uma pessoa a ser mentorada para um outro que pensa negativo, não vai dar certo, não tem como. Sim. Então, a gente precisa ter esse olhar de organizar a casa de uma forma que tu bote alguém que vai incentivar, não que vai desmotivar a pessoa. Perfeito. E esse é um quesito que daí o cara tem que fazer. Tem que ter essa percepção. Legal. Eu acho que o sucesso vem como um todo, né? Vem dela, vem do apoio que ela tem para poder se expor, né? Então, tanto é que eu teve uma menina do turno 2 que chegou para mim, relatando mesmo, que foi tá sendo muito bom. A do turno 1 também foi bem claro, quando ela falou assim, ela tinha dificuldade de se expor em função de alguns motivos e até mesmo ela se exaltar demais, então ela conseguiu aprender a se controlar, né? A medir o seu tom de voz, as energias, né? Porque senão, quando ela ela começou a ter domínio disso. Imagina se a gente tivesse só colocado de novo, como fiz há alguns anos atrás, na fogueira. Sim. Não, eu acho que a gente não pode fazer esse tipo de erro, né? Repetir um erro desse e querer que vai dar certo se não tiver uma base, alguém que dá uma estrutura, certo? Não. Mas nós, como gestores, eu como gerente, eu não tenho esse tempo, essa disponibilidade de fazer eu vou achar alguém que faça isso por mim, né? Uhum. Na verdade, acho que tem alguém diferente que tem que fazer para isso dar certo. Legal. Eu quero falar um pouquinho sobre resultados também. Tem um estudo interessante que foi publicado pela McKinsey, chamado A Diversidade Importa Cada Vez Mais, o valor do impacto holístico. E eles falam sobre duas linhas de diversidade dentro das organizações. Um é a respeito da diversidade étnica e outro é da diversidade de gênero, né? Especificamente da quantidade de mulheres em cargos de alta liderança. Esse é o estudo que a McKinsey faz e além de fazer, ela compila vários estudos numa lógica longitudinal que é de mais ou menos 3 a 4 anos, né, nos últimos 15 anos. Quem tiver interesse, né, esse é o nome do estudo que pode ser encontrado pela internet. E um dos dados que eles trazem é um fator de faturamento e de sucesso financeiro dessas organizações. Claro, quando a gente está falando de alta liderança, isso é mais fácil de medir. Né? Como no caso aqui a gente está discutindo mais uma liderança operacional e recente, a gente ainda não tem como medir esse indicador, mas nos comparativos que eles fazem, as empresas, né, que estão no percentil com mais mulheres nos cargos de alta gestão, chegam a ter resultados 27% maior do que as empresas que não têm um número compatível de mulheres em cargos de gestão. A gente está falando de saúde financeira e resultado financeiro, que é algo que atrai qualquer tipo de acionista, empreendedor, né, empresário, enfim, qualquer investidor, qualquer pessoa que tem um negócio, né, precisa de rentabilidade. Mas aqui a gente está falando que a equidade de gênero, né, e a diversidade de forma geral gera resultados e a gente tem impactos disso na inovação, a gente tem impacto disso na forma de dialogar com os públicos de interesse, de entender os seus clientes. Então a gente sabe, com base em várias experiências relatadas e metrificadas, né, em diferentes contextos, desses impactos. Mas aí eu trago para você agora, Pivô, uma pergunta da sua percepção, né, como gestor, que está há vários anos aí na gestão. O que você tem percebido, né, nessas novas lideranças compostas, né, por esse time que você relatou? O que elas trazem de diferente, né? O que vem a mais na gestão ali como um benefício de ter mais mulheres em cargos de gestão que antes não tinha?
Bom, No vamos lá. seu caso, né? A mulher, por si só, ela tem uma sensibilidade um pouquinho diferente. Ela tem uma percepção um pouco diferente que a gestão masculina tem. Então, tem algumas coisas que a gente não enxergava, tu acaba começando a enxergar as coisas de uma forma diferente. Essa forma diferente de enxergar, às vezes, vem algumas melhorias dentro do processo que nos permita a usar outras pessoas na função. Alguma dificuldade que até então a gente não vinha como dificuldade da operação, aparece. Essa diferença faz com que tu começa a pedir, a buscar investimentos de melhorias em algumas atividades que te permita, talvez, deixar um ambiente mais leve de operar, uma produtividade, aí sim, concordo contigo, de investir mais no equipamento para deixar ele mais produtivo. Porque quando o fato de ter um homem ser mais, vamos lá, ter um preparo físico mais robusto, às vezes ele faz a máquina trabalhar de uma certa forma. Com uma percepção diferente, tu consegue, talvez, tem que fazer melhorias para ela trabalhar mais leve e até entregar mais. Certo? O leve que eu digo é fazer com que ela seja mais eficiente. Ela tenha mais eficiência de produção. Perfeito. Certo? Não é aquela... Tu consegue deixar mais horas trabalhando. Então, tu vai fazendo melhoria nesse sentido, certo? Então, aí talvez é uma percepção diferente. E aí também tu consegue daí atrair um pouquinho até mais, eu acredito que aos poucos, algumas pessoas que até não, esse ambiente está muito pesado para trabalhar. O pesado que eu digo é ritmo mesmo de cobrança, ritmo de... Clima, até mesmo de clima de organizacional forma geral. Uhum. Então hoje o que as pessoas há alguns anos atrás se sujeitavam mais, hoje não, hoje tem uma percepção um pouco diferente, certo? Eu não vou trabalhar se eu não gosto desse posto de trabalho, eu troco, eu vou embora. Sim. Hoje nosso mercado tá muito diferente, então eu posso escolher onde é que eu quero trabalhar. Então, se eu posso... Isso, é muito mais competitivo. Então, se eu tenho outro lugar para trabalhar, eu não vou ficar aqui, eu vou para outro local. E aí, onde é que tu acaba perdendo tempo a treinar uma pessoa, investe nessa pessoa, e depois no momento, melhor da produtividade dela, no auge de entregar, ela está saindo e indo para outra empresa, outra totalmente... Então, isso acaba... Esse eu acho que é o ganho maior que a gente vai acabar tendo, esse tipo de... Essa sensibilidade muda o clima, Isso. traz mais Uma liderança leveza, mais relacional, traz uma né? Faz isso. conexões também, né? Isso. É bem esse sentido que talvez é ali que vem eu acho que é o ponto mais crucial, né? Acho que é ali que nós vamos conseguir ter um jeito um pouquinho diferente. E como você falou, né? Traz uma percepção de coisas que às vezes passavam batido e tem uma perspectiva diferente. Que não estamos colocando nem melhor nem pior, mas é da diversidade, né? Literalmente, ter um olhar mais diverso, mais completo, mais holístico a respeito do fenômeno e características relacionais e de clima organizacional. E você falou, né, uma expressão antes que eu fiquei aqui pensando, né, que o pessoal não gostava muito de ir para a sala de aula, né? Mas vale ressaltar que não é só de sala de aula que são feitos os programas de desenvolvimento, né? Não. Sala de aula é uma expressão que a gente utiliza, né, no dia a dia. Mas se vocês puderem contar para nós, então, quais são as estratégias que vocês utilizam? Aqui a gente tem um quadro que é Abrindo a Caixa Preta, né? Então, aquilo como consegue promover esse engajamento, dos bastidores, né? Conta para quem quer fazer um programa bacana na sua empresa. Claro que não tem fórmula de sucesso, mas aqui temos inspirações importantes. Nossa produção conseguiu aquele dado sobre a quantidade de... Foram 3. Quantidade de projetos inscritos. Quantidade de projetos inscritos. Sim, no total. Não, 3 foram os premiados. 140. Né? 180 é o total de projetos inscritos em todas as 140 categorias. certificados. Aí só na categoria de desenvolvimento, eu não sei se a BRH divulgou. 140. 140 eram todos os projetos certificados neste ano. E com a Avilon, isso. Mas na categoria desenvolvimento, a gente não tem no site da BRH? No site da BRH depois não foi? Bom, então nós tínhamos 140 projetos no total, dividido em 3 categorias. Foi o ano que mais tivemos projetos.
Bom, a gente vai tentar, nos comentários depois você dá uma olhada nos comentários, se a gente encontrar esse dado. Foi bem concorrido. Resumindo, gente, assim, ó, foi bem concorrido, né? Bom, a gente vai dar um jeito de encontrar esses indicadores aí. É muito bom, né, escutar esses resultados práticos, né, que o Piva traz aqui. E aí a pergunta que vem, mas como? Como que vocês conseguem isso? E chegamos no momento caixa preta aqui do nosso podcast, que a gente vai abrir a caixa preta com a estratégia. Contem pra gente como que vocês fazem isso. Você comentou antes ali da sala de aula, e aí a gente sabe que não é só sala de aula, né? Tem muito mais técnica, muito mais estratégia, além da sala de aula, que acaba sendo como uma expressão de método de desenvolvimento. Então, se vocês puderem abrir para a gente essa caixa preta, nos contando um pouquinho de quais foram as estratégias que vocês usaram e têm usado para impactar o desenvolvimento ou acelerar o desenvolvimento das pessoas. Bom, como eu falei anteriormente, né, primeiro foi a gente selecionar parceiros certos, né, e não é porque estamos aqui, mas a gente busca mesmo, nós somos bem chata, né, Jaque, com a seleção dos nossos parceiros, então profissionais com qualidade realmente. A metodologia aplicada, né, 70-20-10, tão conhecida do pessoal aí de desenvolvimento, mais 70% mão na massa, na prática mesmo, 20% de troca entre os participantes e 10% de teoria, né, que a gente entende que a teoria a gente pode buscar no Google, em qualquer lugar a gente consegue buscar a teoria. E fora isso, a gente trabalha também a gente gosta muito de treinamentos de alto impacto. Tirar o pessoal da sala de aula, né? Levá-los para a sala de aula, mas também tirá-los da sala de aula para um outro ambiente, né? Ambientes externos, a gente gosta muito disso. Com treinamentos mais lúdicos também, trazendo o conteúdo que a gente precisa, mas também de uma forma mais lúdica. Rodas de conversas que a gente tem na empresa, então a gente traz profissionais para falar com esses grupos, né, contar suas experiências. Também programa de mentoria que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo na Porto Belo. E pesquisando muito, né, Jaque? Eu não sei se a Jaque quer complementar, eu acho que ela deve, porque ela tem bastante coisa ali, mas a gente faz muita pesquisa daquilo que está realmente pipocando no mercado aí, das tendências, né, daquilo que está vindo para os próximos anos, então a gente vai sempre buscando muita pesquisa. Isso, e também uma das estratégias também é deixar aberta a inscrição no momento, né, Érica? A gente percebeu que quando realmente as pessoas querem estar lá, o aprendizado, o desenvolvimento, ele é muito maior, né? Então, isso foi uma lição aprendida, né? Então, a gente ultimamente tem feito os editais mesmo, bem transparente, né? Para divulgar para toda a empresa, ó, tá aberto, esses são os requisitos, né? Então, quem tem interesse se inscreve e participa da seleção, né? Então, na seleção, a gente já faz toda uma entrevista com aquela pessoa para entender realmente o interesse dela genuíno, né? Em se desenvolver. E acho que também um ponto legal, né, da trilha, especialmente a das mulheres, é que a gente também envolveu os familiares, né? Então, quando a gente foi lançar essa trilha, a gente gravou um vídeo em segredo, né? A família gravou um vídeo para apoiar aquela mulher, né, a enfrentar esse desafio. Então, eu acho que esse também foi um grande diferencial, né, do marido, enfim, os filhos apoiando e tendo orgulho daquela mulher, né, por se desafiar, por se inscrever, por participar, né, então, isso foi um diferencial bem bacana, especificamente dessa trilha. E também a gente trabalha com o DISC, né, então a gente faz o DISC com cada participante, dá devolutiva individual, onde elas podem trabalhar no desenvolvimento delas, né, individual, a gente dá todo o apoio para a construção, né, do PDI dela, do Plano de Desenvolvimento Individual, e depois, né, em grupo também, com os nossos consultores aí, parceiros, né, olhando cada vez mais para esse desenvolvimento, né, então isso também acredito que foi bem assertivo. E o ponto crucial que a gente entende, assim, é o apoio das nossas lideranças, né? Não, nada disso aconteceria, os resultados a gente não teria todos esses resultados se não tivesse o apoio da nossa liderança. Então, dos nossos gerentes, do nosso diretor, né? Hoje, eu vou falar do Fulano, o Piva está aqui também, mas a indústria, que é o nosso maior público, nossos clientes, hoje a gente tem um apoio total da diretoria industrial, né? E a gente nas nossas discussões, eu só digo, só preciso de um crédito, de um voto de confiança.
E então, assim, os gerentes hoje, quando a gente começa a mostrar os dados, os números, eles começam a perceber da equipe mudança, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente recebeu vários feedbacks de colaboradores, e um deles até hoje choca a gente, assim, positivamente, é que ele foi lá, ele disse assim, ó, minha esposa mandou eu vir aqui agradecer vocês no RH. Porque eu mudei em casa. Eu mudei com o meu filho, eu mudei com a minha esposa, o meu jeito de falar, eu era muito agressivo. Então, se esse colaborador, ele muda em casa, não tem como ele não mudar na empresa, porque é uma pessoa só, né? Então, vários relatos de gestores que antes não conseguiam, por exemplo, promover ou dar um mérito para colaboradores por conta da questão comportamental, e desses mesmos gestores falarem assim, olha, hoje, aquele cara mudou depois que ele entrou para a trilha. Hoje eu vejo mudança. Então, são várias coisas que acontecem, e ter uma liderança próxima, ter gestores próximos que apoiam, né, os gerentes, os diretores todos, né, da diretor área comercial, né, os nossos diretores, nosso CEO, o Luciano, né, que é o nosso CEO atual, eles realmente incentivando e apoiando é o que faz a diferença. Porque eu, a Jaque e a Maria, que somos lá de treinamento, né, por mais que a gente tente, que a gente queira, né, a gente não consegue. E o Edemilson, que é o nosso gerente de RH, quando a gente começou a mostrar toda essa loucura para ele, né, loucura aí das trilhas, ele foi o primeiro a dizer, não, eu confio, vamos lá e vamos juntos. E ele é um dos principais apoiadores também. Então, sem esse apoio, a gente não consegue, né, a gente consegue pouquinha coisa, mas quando tem essa rede de apoio toda da nossa liderança, da gestão da empresa, isso ele ganha uma proporção maior. E aquilo que a gente demoraria, sei lá, 10, 20 anos para fazer acontecer, 2, 3 anos nós estamos aí com um número de líderes, né, ocupando nossos cargos de liderança que vieram da base, que isso era uma das grandes preocupações nossas. Que é uma característica também da Porto Belo, né, de valorizar os talentos internos, né, de ter carreiras longevas, né? Vocês são bons exemplos disso? É isso mesmo, a empresa ela apoia, incentiva, né? A gente tem hoje os nossos ciclos de avaliação, a gente tem o nosso mapa de sucessão, a gente busca reconhecer os talentos internos e precisa dar a estrutura, precisa dar as ferramentas certas, como diz o Piva, né? Lá em 2007 não deu certo, porque não era uma boa ideia, era uma excelente ideia. O Piva já estava à frente do negócio lá em 2007. Sim. Mas precisou... 15 anos na frente. 15 anos na frente. Faltou apoio no sentido de realmente dar as ferramentas certas para esse pessoal, né? E eu acho que tem uma outra questão importante, Érica, que é essa evolução das próprias trilhas, né? Porque talvez se a gente tivesse iniciado essa trilha junto com as outras lá em 21, ela não funcionasse. E vocês tiveram essa percepção, a gente discutia isso antecipadamente, né? Eu lembro desse debate sobre as mulheres, já vir das trilhas anteriores ou dos anos anteriores, e ela só veio a acontecer de fato no terceiro ciclo. Isso. Ou seja, houve uma preparação dos gerentes que estavam participando das trilhas, né? Até diretores, enfim, todos os níveis, para que quando chegasse esse momento houvesse uma adesão e uma compreensão sobre a importância do ambiente de desenvolvimento, da experimentação, e de alguma maneira que era a hora disso acontecer de fato. A gente tem que ser intencional, né? A gente conversa muito aqui, é legal fazer muitas coisas, mas qual é a intenção? Então, assim, quando a gente começou com as trilhas e logo em seguida já veio o plano do ESG, né? E já vieram as primeiras diretrizes, e a gente sabia que a gente precisava já começar a introduzir alguns temas na trilha, que foi quando a gente começou a trazer, falando de diversidade, sem ter a trilha ainda. Então, é tudo intencional no sentido de que a gente precisa colocar esforços e preparar o terreno para. Então, teve todo um preparo antes, e uma coisa que eu acho muito fantástica, e eu sempre falo pro pessoal, nada está escrito em pedra. Então, a gente foi experimentando muito, e a gente teve várias reuniões, né, de alinhamento, e muda a estratégia, vamos puxar o tema que estava para o final, vamos puxar para frente, vamos estender temas que antes a gente achava que era suficiente, 4 horas. Não, como é que eu vou falar de inteligência emocional em 4 horas e achar que a pessoa já entendeu tudo? Sim. Não, vamos deixar 16 horas aí, vamos ampliar. Então, o fato de não estar escrito em pedra
e você sempre com o olhar na estratégia e de forma intencional, é sucesso, assim, não tem como dar errado. Mas o primeiro passo é ouvir, né? Ouvir as lideranças internas. Os nossos gestores lá na base que estão lá, eles sabem o caminho das pedras. Eles vão dizer aonde que está apertando o calo e aonde que a gente precisa mexer. Então não adianta querer fazer transformação se você não ouvir quem está ali na linha de frente. Então, conversar muito, né? A gente tem várias conversas bem legais aí, a gente, né, Piva? A gente conversa, a gente discute, tem dias que a gente dá mais uma brigadinha, mas é tudo pro bem, tudo para estratégia, tudo para a gente poder alcançar o melhor resultado, assim. Então, de fato, as trilhas, o fato dela ser um organismo vivo, não é algo engessado, algo que, sabe, assim, não mexe aqui. Não, pode mexer sim e tá tudo bem. Se você entender que precisa modificar, precisa recalcular a rota, você só precisa estar com as pessoas certas, né, para fazer isso. Então, esse para mim é a maior fórmula de sucesso das trilhas que a gente tem. Legal. Eu acho que essa fala da Érica aqui merece um reconhecimento diferente, Merece né? reconhecimento Merece. Cadê a produção? Meu Deus do céu! Eu não sabia disso, essa surpresa. Primeiro que você me emocionou com a história da esposa. Que mandou dar um recado, né? Falou. Que Não, transformou. mandou, não. Liderou o seu marido. Liderou o seu marido. Influenciou o seu marido para que ele fosse até a área de desenvolvimento para reconhecer o impacto, né? Então aí já estamos falando de liderança além dos resultados, Exatamente. né? Que extrapola os muros da organização, as relações da organização, e aí está a nossa razão e a nossa crença de ser, né? Que a gente vai gerar impacto, né? E na liderança, o Piva sabe disso muito bem, que já teve aí muitas pessoas que passaram pelo seu time, que a gente toma decisões que impactam a vida das pessoas de forma intangível, a gente não consegue mensurar isso. Mas aí você relatando sobre as trilhas, né, essa adaptabilidade, essa flexibilidade, e nós temos o Camaleão como nosso guia, nosso mentor e ícone, né? Para nos inspirar, tô até do lado de vocês, ó, faz um chamego aí no nosso Camaleão. Mas nós estamos reconhecendo agora, a Avilon completou 18 anos, e nesse momento a gente reconhece a nossa trajetória, que é feita por várias parcerias de sucesso, e vocês, né, da Porto Belo, são parceiros aí que nos acompanham intensamente, em especial desde 2020. E aí nós temos um prêmio aqui, um prêmio, né? Vamos chamar. Mais um. Reconhecimento. Mais um, ai meu Deus. Que é o nosso troféu, a gente, né, chama dessa maneira, que celebra algumas características específicas de clientes, né, que se destacaram nesse período. E a Porto Belo, em especial, pela quantidade de trilhas simultâneas que conseguiu e consegue gerenciar com sucesso e com qualidade. A gente sabe que internamente isso é um desafio gigantesco, né, que merece ser um case, merece estudo de case, já é um case. Então, a gente quer reconhecer isso, que vocês possam se sentir reconhecidas e compartilhar, né, com toda a equipe Porto Belo aí, pela parceria e Posso abrir, confiança, então? claro, Deus, claro. Com certeza. É nosso, hein, Cuidado. galera? Legal. Cuidado. Ai, que lindo esse aqui. Sim. Que emoção. Uau! Olha. Meu, esse aqui é... Cuidado. Olha. Ó! Camaleonismo. Que legal. Parabéns por promover um ambiente de aprendizagem criativa e inovação. Agradecemos pela parceria que impacta, transforma e gera um legado de resultados tangíveis e intangíveis. Vocês são camaleônicos. Ó! Merecemos, aê! Vocês são camaleônicas, Já camaleônicos. passou a coisa, né? Isso aí. Gente, muito obrigada, né? Eu acho que eu sempre falo, a gente precisa, não precisamos saber fazer tudo, não.
né? Nem temos condições de fazer tudo sozinho. A gente precisa saber quem sabe fazer, né? E Isso. foi meu gestor há alguns anos atrás, aí, ó, uns 15 anos atrás, o Piva foi meu gestor. E ele sempre dizia isso, né? Ele sempre mandava, corre atrás, vai lá, não fica parado, né? Não sabe fazer, tem alguém que saiba. E ele sempre falava isso para mim. E eu tenho muito orgulho de estar com ele aqui hoje, né? Agora ele está se preparando para uma liderança feminina em casa aí, porque tem 2 netas agora. 100% agora vai ser feminina, A base tá pronta. A base vem forte. Bem forte, mas agradecer ao Piva, né, por sempre aí estar do nosso lado, sempre acreditar nos projetos, né? É um visionário, então vocês já perceberam, tá lá na frente, ele enxerga as coisas e as oportunidades, então agradecer ao Piva aí, né, por todo esse apoio, né, e tá aí com a gente, né, aceitar nossas loucuras, né? É isso Então, aí. obrigado, Piva. Legal, legal. Pode sempre contar comigo. E agradecer vocês, né? Agradecer ao Matheus, Isso. parceria já de longa data aí, né? São 4, 5 anos que 5 anos nós estamos na cadeira, né? Vai fazer em janeiro 5 anos, mas são 4 anos aí dessa nossa parceria, né? Que vem dando muito certo. E que seja uma parceria longa aí, que a gente possa aí ainda transformar, né? Muitas vidas através do desenvolvimento. Obrigada. Assim seja, assim será. Segura esse troféu aí. Legal. Lindo. Olha aí, ó, camaleonismo na veia. E a gente percebe essa flexibilidade de vocês. E como você falou, né? A trilha começa de um jeito, mas ela nunca termina como estava previsto, É né? verdade. A Jaque liga lá para Tássia, e aí, vamos mudar esse módulo aqui? Isso. Vamos alterar? Ou a gente faz uma reunião, olha, acho que vai ter que mudar, vamos ter que mudar o foco. É bem isso. E essa cocriação, né? Então a gente se sente muito à vontade de dialogar e cocriar com vocês sempre, porque a gente sabe que tem esse olhar ativo e sempre atualizado do que está acontecendo. Isso. E até a gente sempre pergunta, né, para as reuniões de planejamento, tá aí, quais são as novidades, o que está acontecendo aí, né? E às vezes a gente fica esperando, né? Não, peraí que vai vir novidade, mas ainda não chegou. Vamos esperar mais um tempinho até chegar as novas diretrizes, né? Porque, de fato, o desenvolvimento tem que estar alinhado às diretrizes do negócio, tem que estar alinhado àquilo que faz mais sentido para a empresa. É óbvio que tem temas e competências que são, vamos chamar aqui de essenciais ou transversais, né? Não existe desenvolvimento sem falar de autoconhecimento, sem falar de comunicação, sem falar de liderança, mas ao mesmo tempo existem questões que são muito peculiares ao momento da empresa, ao tipo da empresa, à visão de futuro do negócio, e que se as ações não estiverem alinhadas, a gente não vai ter adesão dos públicos, não vai ter a relevância e muito menos o patrocínio, né, dos gestores como o Piva aqui, se não percebe valor nessas necessidades. Posso complementar algo que eu sempre elogiei e sempre converso ali com as meninas, né, o próprio Matheus também, de como realmente os consultores, eles têm muita sinergia entre eles, né, porque a trilha, ela não é composta por apenas um consultor que segue, né, com elas até o fim. Então, assim, eu sempre elogiei como eles conseguem ter essa sinergia, né, entre eles, para que fazer com que a roda continue girando perfeitamente, digamos assim, né? Então, a gente sempre conversa lá com as meninas para realinhar a rota, né? E também sempre envolvendo os consultores, né? Trazendo eles para junto. Então, isso é bem bacana, né? Essa construção realmente dos dois lados, né? E eu queria aproveitar, Matheus, se tu me permite, né? Eu fiz um agradecimento pro Piva, mas eu queria agradecer meu grande time de desenvolvimento, né? Todo time, na verdade, que hoje somos em 7 no time de desenvolvimento organizacional. Desses 7, 3 são de recrutamento e seleção, 1 de carreira, né? E 2 que ficam em treinamento e desenvolvimento, que é a Jaque, né? E a Maria. E, gente, vocês acham que tocar essas trilhas todas com essa quantidade de tema o tempo todo, né? Elas são guerreiras mesmo, assim. Então, todo o reconhecimento aí para a Jaque, para a Maria, por todo o trabalho, né? Por todo o empenho, dedicação. A Jaque, né? Ela é tudo assim, ela com perfeição, ela ama o que ela faz e ela faz com muito carinho, com muito amor.
Então, um agradecimento especial ao meu grande time de desenvolvimento aí, a Jaque e a Maria, dupla dinâmica, né? Porque Gratidão. sem elas também é impossível a gente tocar, assim, e todos aqueles que diariamente, né, as nossas BPs, todo mundo que ajuda a gente aí, para que rodem, né? A gente não faz isso sozinho, né? Nós somos uma parte aqui que está na frente da tela, mas por trás tem muita gente que faz isso, né? Diariamente estão ali nossas BPs, o Edmilson, o nosso time de gente e gestão, que nos ajudam de alguma forma a fazer com que isso siga, né, e tenha sucesso. Excelente, parabéns a toda a equipe aí. E a gente verifica e comprova isso constantemente, né, nas nossas interações. E a gente está na nossa reta final aqui. Thaís, você tem mais alguma informação? Tem mais algum dado da trilha que você gostaria de reforçar ou destacar? Trazer também que a gente fez uma pesquisa, trazer alguns dados aqui também, né? Quando a gente fala de liderança feminina na indústria, a gente traz muito sobre a alta liderança. Então, assim, quando a gente fala dessa liderança operacional, quase não aparecem dados. Então, assim, trazer também essa questão da inovação, a gente tem conversado sobre isso, né? Com o inovador também, com o necessário, que é a abordagem desse tema. Né? Então, assim, só dedicar parabéns mesmo, muito feliz por poder fazer parte também, né? E conseguir impactar a vida de tantas mulheres. E nós lançamos a outra trilha, nós esquecemos de falar dessa parte, né? Que é a segunda trilha para mulheres na liderança, só que de maneira diferente. Lembra que nós somos diferentes? Camaleônicos, Nós somos camaleônicos, né? O que a gente percebeu na nossa trilha de mulheres na liderança? Antes era 100% de mulheres na trilha. No primeiro ciclo. No primeiro ciclo. Sim. Agora, o que a gente entendeu? Gente, se a gente está falando de inclusão, então não dá para criar um grupo e deixar esse grupo isolado. Então, a nossa trilha atual é 70% mulheres, 30% homens. Porque os homens precisam ver essas mulheres nesse papel de liderança e essas mulheres também precisam saber se colocar e se impor já junto ali naquele grupo como líder também, né? Então, a gente fez essa mudança, né? Foi um sucesso também. Estamos com quantos já aqui nessa trilha? 40, 41. 41 Total de participantes. De participantes, uns colaboradores 41. sendo preparados para assumir aí o cargo de líder na indústria. E quantos homens entraram nessa... 30% desse número é masculino. 12 aproximadamente Isso, homens. Né? 12 homens. Legal. E o restante mulheres. Então é isso. Eu destaco, assim, observando, né, a trilha, a diversidade de estratégias e estímulos de aprendizagem que vocês oferecem, né? Então, né, conosco, né, a gente tem ali mentoria, tem as experiências de alto impacto, né? Inclusive já fizemos várias, né, com diferentes públicos ali, né? Desarme, Desafio Gigante, Saboreando Competências, Aloha. Então né, o Piva já remou bastante, né, Piva? 2 vezes. Então a gente tem, né, essa oportunidade também, né, de co-criar com vocês e usar pontualmente e de forma cirúrgica essas experiências mais lúdicas ao longo das trilhas, né? Vários temas super relevantes, né? Que a gente já abordou, desde inteligência emocional, técnicas que vão trabalhar gestão emocional do próprio líder, da equipe, temas voltados para a liderança, a própria formação de mentores que acaba apoiando esse time. E aí tem uma força, eu acredito, dentro da própria estrutura, né, que é isso que o Piva comentava, né, essa alocação das mulheres junto com mentores que são do dia a dia, que vão apoiar tecnicamente, vão apoiar como patrocinadores de espaços de experimentação, que eu acho que isso é muito importante. As rodas de conversa, trazendo mulheres para falar, mulheres, né, que são exemplos de dentro da Porto Belo, que cresceram na Porto Belo, homens também que estão ali, né, gerenciando e que trazem os dilemas da liderança, além de outras estratégias que vão fazer uma formação técnica, uma formação de gestão, para que essas mulheres possam assumir esses cargos que estão aí, de alguma maneira, pipocando, né, no crescimento da empresa e, naturalmente, no crescimento delas. Então, a gente parabeniza e reconhece essa iniciativa que tem sido um sucesso, né, pelas próprias situações e conclusões que vocês já tiraram nesse curto período, né? Imagina daqui a 4 anos. Eu fico muito feliz e muito otimista, porque
né, em curto prazo já temos bons resultados, em médio a longo prazo, né, vamos estar aí contando histórias ainda mais surpreendentes. Né? O Piva vai promover aí daqui a pouco, quem sabe, né, a primeira coordenadora na indústria, já pensou, Piva? Ou a primeira gerente, quem sabe, né? Então, acho que a gente tem um longo caminho para trilhar aí, com certeza a gente tem tudo para dar certo, né, para que venham novos números e novas conquistas pela frente. Aí. Legal. Bom, nosso tempo já está finalizando, mas fica ainda o convite para uma mensagem final, né? Pode ser uma frase de para-choque de caminhão, pode ser uma dica de $1 milhão, ou que vale $1 milhão, ou uma citação. Dica de especialista também, né, que a gente tinha conversado. Isso, uma dica como especialista, enfim, alguma coisa que vocês queiram deixar para os nossos ouvintes ou telespectadores. Posso começar? Tem uma frase que eu gosto muito que é: conheça-te a ti mesmo. Né? Porque quando a gente se conhece, né, a gente tem aí mais ferramentas, né, e consegue lidar melhor com as situações do dia a dia, né? Eu vivenciei isso na prática, né? Olhando bastante para o meu pessoal, enfim, para o meu interior, e isso eu percebi que realmente me trouxe para um ponto de vista, uma pessoa melhor, digamos assim, né? Então, essa é uma frase que eu carrego sempre comigo. Vai lá, Piva. Eu tô pensando na minha. Boa estratégia, passou a bola. Vamos lá. Eu acredito muito, assim, o ambiente quem faz é você. Então, acredite, e se tem alguma chance de mudar o ambiente, tem que começar por você mesmo. Excelente. Olha, meu Deus, quanto ensinamento em 2 frases. Eu sempre digo, você precisa saber qual caminho você quer trilhar. Né? E aí o filme, para mim, Alice no País das Maravilhas, né, diz isso, né? Se você não sabe o caminho que você quer, qualquer caminho, então, serve. Então, a gente precisa saber qual caminho que a gente quer trilhar e, a partir daí, faça de tudo para que você consiga atingir o seu objetivo e trilhar o caminho, né? Chegar lá no teu propósito. Acho que é isso. Legal. Maravilha. Então, que todos nós possamos conhecer melhor a nós mesmos, né? Reconhecendo as nossas estruturas, pontos positivos e grandes talentos para fazer escolhas corretas do nosso destino final, mas sem esquecer que o ambiente é influenciado por nós mesmos. Deus, fantástico. Em cada momento, né? Muito obrigado para quem nos acompanhou até agora nessa jornada. Se você gostou, compartilha com alguém que vai fazer sentido esse conteúdo. Se você não gostou, pense mais uma vez, escute mais uma vez, de repente pode ter alguma coisa que faça sentido para você. Esse é o nosso podcast. Sushi, se não gostou, comeu errado. Faltou shoyu. Liderança além dos resultados. Esse é o nosso podcast. Eu sou o Matheus Vilon e foi um prazer imenso escutar vocês, compartilhar essas histórias e aprender nesses exemplos, nessas experiências que vocês trazem aqui, além de toda essa intencionalidade de gerar impacto no sistema e no ecossistema. Muito obrigado à nossa produção também. Até o próximo episódio com liderança além dos resultados. Isso aí. Isso aí. Ei.